Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Piratas UP. A análise de hoje era pra ser do Ricardo, mas o infeliz não vai poder gravar, então eu tô aqui pra cobrir ele. Pois é, eu tô aparecendo muito no canal recentemente, relaxa. Ele vai voltar aí essa semana. Então, vamos lá, análise de My Hero Academia, episódio 4 da quinta temporada. Então, roda a vinheta. O episódio começa com o Shinso explicando um pouco mais sobre a individualidade dele, um pouco mais sobre a lavagem cerebral, o controle mental e também sobre o Persona Code, que é aquele aparelho que ele está usando, que permite que ele module a voz dele para parecer com a voz de quem ele quer copiar e controlar, basicamente. Então depois disso a gente volta para o exato momento que o episódio tinha acabado. Então aquele cara que, olha, eu não lembro os nomes dos personagens da turma B, então eu vou usar uns nomes aqui. Quando eu falar daquele macaco lá, o cara besta, eu vou falar cara besta. Quando eu for aquele cara que faz cubo de ar, eu vou falar o cara que faz cubo de ar, que assim facilita para mim, tá bom? Eles têm um confronto ali e o Shinso tenta controlar o outro carinha lá que fazia cubo de ar, só que ele acaba sendo preso. Então basicamente ele tenta tirar o amigo dele, o cara besta, do controle, e isso acaba influenciando neles, conseguindo, e também o cara besta parte para cima do Koda e do Kirishima. Enquanto o Shinso estava lá preso, eles começam a lutar, e aquele cara que fazia cubo de ar, ele é pego pela Tsuyu. E é uma cena até engraçada que depois o cara que é preso pela Tsuyu, ele fica falando sobre a língua dela, é engraçado isso. Depois que o carinha lá que fazia cubo de ar foi capturado pela Tsuyu, o Kirishima ele tenta ajudar os outros e ele consegue. E ele parte pra cima do cara besta lá junto com o Koda. Porém, aquele cara besta impede o ataque dos dois, já que ele podia controlar a individualidade dele, fazendo ele ficar do tamanho normal de uma pessoa e de um tamanho bem maior, no caso, do tamanho de uma besta. Então ele consegue impedir o Kirishima e ele joga ele na armadilha daquela menina lá que derrotou o Kaminari, que até agora eu não decorei o nome. E ele impede o Koda de usar a individualidade dele, tampando a boca dele. Então assim, Kirishima e Koda são capturados. Em seguida, a turma B fica na vantagem e a gente vê o Shinso, o Kaminari e a Tsuyu conversando sobre o que eles poderiam fazer. Então basicamente pela primeira vez a gente vê aquela habilidade da Tsuyu em relação ao muco dela. A gente vê ela usando essa habilidade para poder camuflar o cheiro do Kaminari e o cheiro do Shinso, porque aquele cara besta podia sentir o cheiro de todo mundo com o olfato. Então eles arrumam um jeito de fazer uma investida e é nesse momento que todo mundo vai para cima. Então a gente tem uma visão sobre a turma B e eles estão lá pensando no que eles podem fazer com os outros que ainda faltam capturar. Tá lá aquela menina que derrotou o Kaminari, que eu não decorei o nome, o cara besta e o outro cara lá. Eles estão se perguntando o que eles podem fazer e eles estavam pensando em usar a menina de isca, já que ela tinha mais chances de derrotar o Kaminari. Só que então o cara besta sente o cheiro da Tsuyu e ele nota que tem 3 Tsuyus. E é nesse momento também que o Deku e o Mineta eles conversam sobre a individualidade da Tsuyu em relação a essa parte do muco. Logo em seguida a menina que derrotou o Kaminari captura o próprio Kaminari, então ele tenta dar um baita choque e eu não sei se eu comentei, eu creio que não, mas o Kaminari tinha acertado aquele cara besta lá com um dos seus pointers, que são aqueles discos que ele usa para dar choques à distância e tal. Ele tenta usar essa habilidade, porém o cara lá que estava do lado do cara besta acaba impedindo, então o Kaminari é preso. Só que nesse instante, aquela menina que estava com o cara besta e o cara lá que eu esqueci o nome, que eu não vou saber, ela cai na lavagem cerebral do Shinso e o cara besta corre em direção até onde está o Shinso. Então basicamente eles têm um confronto ali, o Shinso ele encara o cara besta, enquanto que a Tsuyu encarava o outro cara ali e ela acaba ganhando dele. Então depois disso, a Tsuyu vai até onde o Shinso estava e o Shinso estava passando uma puta dificuldade em relação ao cara besta, porque né, o cara era forte, então né, não tinha muito o que ele fazer, já que o próprio Shinso tinha falado no último episódio que ele seria um estorvo para a equipe que ele caísse. Então logo em seguida, o amigo do cara besta tenta avisar ele, só que ele pensa que era a lavagem cerebral do Shinso. Então a Tsuyu, na maior malandragem, joga o cara lá em cima do cara besta e assim eles acabam ganhando. Então basicamente esse foi o episódio de My Hero Academia. A gente também teve umas cenas do Deku em relação
os pensamentos dele, ele falando sobre o Shinso, falando que tá bem diferente desde que eles lutaram lá no festival esportivo, que não era a mesma coisa, e ele disse que provavelmente o Shinso tinha treinado muito mais para fortalecer e seguir o sonho dele. E basicamente a primeira partida acaba, então no próximo episódio parece que a gente vai ter um foco a mais no Tokoyami, segundo a prévia, já que vai mostrar uma habilidade da individualidade dele nova, que a gente não tinha visto ainda. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa algum comentário aí embaixo pra gente bater um papo. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.